Olhando para a vida de Napoleão Hill, talvez a gente pense, nossa, o cara já nasceu para o sucesso. Mas não foi bem assim. Napoleão se considerava o garoto mais durão da zona e constituía um sério problema disciplinar para o pai. Exatamente na ocasião em que a fama de criador de casos de Napoleão atingia o auge, uma mulher notável entrou na vida dele. Olá, seja bem-vindo novamente ao canal, muito obrigada por estar aqui. Se você está a primeira vez e gostar do conteúdo, já curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho de uma história muito inspiradora, que me inspirou demais. E vou falar de uma pessoa ilustre que talvez você já tenha ouvido falar, que é Napoleão Hill. Napoleão Hill foi o autor de Pense e Enriqueça, foi um dos livros mais vendidos até hoje. Muitas pessoas famosas, bem-sucedidas se inspiraram neste livro. Ele escreveu também Atitude Mental Positiva e escreveu, entre eles, outros best-sellers. Olhando para a vida de Napoleão Hill, talvez a gente pense, nossa, o cara já nasceu para o sucesso. Mas não foi bem assim. Para isso, eu vou ler um pouquinho da biografia dele. Na página 18, começa falando um pouquinho mais da vida dele na infância. Escuta só. Os primeiros anos de Napoleão, contudo, marcaram-no para tudo menos para o sucesso. Foi uma criança indisciplinada, talvez hiperativa, conhecida dos vizinhos e membros da família pelas travessuras que praticava. Uma das distrações favoritas dele era rolar pedras ladeira abaixo. Eles moravam numa montanha, então rolar pedras ladeira abaixo era uma coisa que, era bem fácil para ele. Certo dia, uma grande pedra que soltou deslocou um calhau que arrebentou várias cercas e quase atingiu a casa de um vizinho, antes de parar finalmente num local próximo. Este era Napoleão Hill de pequeno. Pouco se sabe sobre a vida da mãe dele, Sarah Hill, exceto que ela deu à luz Napoleão Hill e seu irmão Vivian antes de falecer, quando o primeiro tinha 9 anos de idade. Então ele perdeu a mãe muito cedo. E parte da agitação, diz aqui no livro, pode ter sido causada pela frágil saúde da sua mãe. Por essa altura, quando a mãe dele faleceu, Napoleão se considerava o garoto mais durão da zona e constituía um sério problema disciplinar para o pai. Veja bem. Arrasado e sentindo-se solitário após a morte da mãe, o pendor de Napoleão para brincadeiras de mau gosto e travessuras tomou uma direção mais perigosa. Na região em que era comum que até meninos caçassem usando espingardas, Napoleão descobriu uma maneira de chamar a atenção de todos. Começou a andar por toda parte exibindo um revólver de verdade, uns 6 tiros, imaginando-se no papel de seu herói Jesse James. Um ano depois, voltando seu pai a se casar, a crescente fama de atirador e de indisciplinado de Napoleão transformou-o no terror de West River, que era onde eles moravam, e motivo de consternação infindável para James Hill, que era seu pai, e outros membros do clã Hill, que haviam tentado sem sucesso transformá-lo. Esse é Napoleão Hill. A preocupação da família Hill com a direção que a vida do jovem Napoleão parecia estar tomando tinha bons fundamentos. Embora a maioria dos indivíduos que se estabeleceram na fronteira de Virgínia, em Kentucky, fosse constituída de famílias trabalhadeiras, engenhosas, tementes a Deus, as zonas mais remotas e selvagens das montanhas tinham mais do que sua cota de bandidos que percorriam a cavalo as trilhas da floresta, armados com facas e revólveres, e usavam para roubar e matar. Se o jovem Napoleão chegasse à adolescência ainda querendo ser um fora da lei, poderia encontrar modelos para imitar e oportunidades quase literalmente no fundo do quintal deles. Então era uma preocupação muito grande para o pai dele e para a família dele inteira. Exatamente na ocasião em que a fama de criador de casos de Napoleão atingia o auge, uma mulher notável entrou na vida dele. Um ano depois da morte da sua mãe,
O pai dele, James Hill, casou-se com Martha Ramey Bunner, uma viúva de um diretor de escola primária e filha de um médico. Nada na educação refinada da moça a preparara para a vida nas montanhas, mas nada, nem mesmo um enteado de 10 anos de revólver na cinta podia derrotá-la. É aí que começa essa história fascinante de Martha, que você nunca talvez tenha ouvido falar, mas foi ela que estava por trás de todo esse sucesso que Napoleão Hill teve. No enteado mais velho, que era Napoleão Hill, o flagelo do condado ela viu um menino inquieto, zangado, que descambava para a autodestruição. Ela poderia ter feito mil coisas, né? Poderia ter ignorado o menino, poderia ter batido nele, poderia ter deixado de castigo, poderia ter dado bronca, mas olha só o que esta mulher inteligentíssima fez. Martha escolheu Napoleão como seu projeto predileto. Apesar dela dar atenção para toda a família, ela escolheu Napoleão Hill como seu projeto predileto. Olha só, não obrigou o menino teimoso de temperamento esquentado a fazer coisas, pois essa orientação teria com toda certeza redundado em fracasso, que é o que a gente muitas vezes faz com nossos filhos, né? Em vez disso, tratou-o como a pessoa que ela queria que ele se tornasse, um rapaz inteligente, esforçado, independente, que estabeleceria objetivos construtivos para si mesmo e os alcançaria. Olha que nobre os objetivos que ela tinha para ele. Quando Napoleão tinha 11 anos de idade, Martha chamou-o a uma sala de visitas para uma conversa em particular. E disse o seguinte para ele: "As pessoas estão erradas a seu respeito, Napoleão", disse ela. "Você não é o pior garoto deste condado, apenas o mais ativo. Você precisa simplesmente orientar suas energias para a realização de alguma coisa de valor." Então a primeira coisa que ela fez foi colocar na cabeça dele que ele não era aquele garoto que todo mundo dizia, que com certeza ele já acreditava que era, né? Isso deve ter despertado um certo interesse de Napoleão. Poxa, todo mundo fala que eu sou impossível, todo mundo fala que eu causo problemas, e chega uma pessoa e fala para ele exatamente o oposto. Não, você não é nada disso. Você é apenas um garoto muito ativo e que precisa direcionar as suas energias para alguma coisa de valor. Durante essa conversa, ela sugeriu que ele pensasse na possibilidade de se tornar escritor, dada a sua viva imaginação e sua forte capacidade de iniciativa. Então ela pegou características que ele tinha que eram boas, no meio de tudo aquilo tinha características boas sim, que era a iniciativa e a viva imaginação que ele tinha. E falou o seguinte para ele: "Se você dedicar tanto tempo a ler e escrever como faz causando problemas, chegará um dia em que verá sua influência estender-se por todo o estado." Tudo que aqueles rapazes queriam na época era a mesma época de Thomas Edison, Henry Ford, e esses garotos olhavam aqueles homens empoderados, ricos, famosos, né? E queriam ser como eles. Então, quando ela disse isso para ele, você vai se tornar tão influente que todas as pessoas vão te conhecer, aquilo despertou a curiosidade de Napoleão Hill. Poxa, será que é verdade isso? Será que eu posso mesmo me tornar isso? Isso foi trabalhando na cabecinha dele. Disciplina e concentração eram barreiras quase intransponíveis, mas com a ajuda de Martha, ele lutou como pôde contra sua própria natureza e aos poucos começou a obter sucesso. Mas Martha ainda tinha uma carta na manga, que é o que eu vou contar agora para vocês. Quando ele completou 12 anos de idade, um ano depois daquela primeira conversa que ela teve, Martha julgou-o pronto para o passo seguinte. Puxando para mais uma conversa em particular, propôs-lhe uma troca. Se entregasse o revólver, ela lhe daria uma máquina de escrever,
um utensílio raro e caro em 1895. Não era qualquer um que tinha dinheiro para comprar e não era qualquer um que tinha uma máquina de escrever em casa. Eu acredito que ela deve ter se esforçado muito para comprar isso para ele, porque eles não tinham uma vida fácil. Eles não tinham riqueza em abundância. Então ela deve ter feito uma bela de uma poupança para conseguir dar isso para ele. Se você se tornar tão competente com a máquina de escrever quanto é com o revólver, disse ela, poderá tornar-se rico, famoso e conhecido em todo o mundo. Napoleão não conseguiu resistir à tentação. Já aos 12 anos tinha sede de fama e fortuna. A leitura aplicada o pusera em contato com grandes livros e grandes escritores e descobrira que autores podem conseguir uma fama que se espalha além do condado. Nesse momento, com uma única proposta ousada, Marta dava-lhe a oportunidade de imaginar-se nesse papel. Sem hesitar por um momento sequer, Napoleão entregou o revólver a Marta e topou a proposta. Ao tomar essa decisão, acabou de uma vez por todas com a vida que levava de rapaz durão e indisciplinado no interior e abriu inteiramente a porta para o futuro. Um futuro muito distante da bebida ilegal e do suadouro infindável necessário para tirar um precário sustento da terra nas Blue Ridge Mountains. Então, essa foi a história que precede ao começo do sucesso de Napoleon Hill. Talvez você tenha em casa um Napoleon Hill embrião que precisa de uma Marta para dar esse incentivo a ele. Talvez você tenha um rapazinho ou uma mocinha que te dê trabalho, que todo mundo olha torto e fala, essa daí não vai dar em nada. Mas com esse exemplo a gente pode ver que uma boa mãe, porque essa daí não foi madrasta, ela foi mãe de Napoleon Hill para fazer isso por ele, né? Ela fez toda a diferença. É por isso que eu trouxe esse tópico dessa história inspiradora, porque você não vai encontrar por aí o nome de Marta, dizendo que ela foi quem proporcionou essa oportunidade de sucesso para Napoleon Hill. Você vai encontrar o nome de Napoleon Hill em todas as livrarias que você for. Você não vai encontrar o nome de Marta. Mas foi ela que fez toda a diferença na vida dele. Então, se você acha que não faz diferença na vida do seu filho, mude sua opinião, porque ele pode ser um tremendo sucesso, mesmo que ninguém conheça o seu nome, mesmo que ninguém saiba quem você é. Vão saber que o seu sucesso, porque o sucesso do seu filho é o seu sucesso. Beleza? Muito obrigada. Se você ficou até aqui, gostou, compartilha com todas as pessoas que você achar que vai fazer diferença esse vídeo. Até a próxima e um beijo grande.